Pessoas empáticas adoram se doar, adoram ajudar o próximo. Pessoas empáticas são pessoas que se preocupam demais com o outro. Mas uma coisa que pessoas empáticas têm que entender que não é só ajudar o outro e se doar para o outro. Você tem que entender quando você não fazer isso também. Você tem que entender quando você não pode ajudar e quando você não pode se doar para todo mundo. Porque a sua empatia, a sua compaixão, isso é um dom e você não pode fazer mau uso disso. Todas as pessoas empáticas e todas as pessoas compassivas, quando estão operando dentro de um trauma, fazem o mau uso da sua empatia. Porque operando pelo trauma, nós não sabemos como regular a nossa empatia, nós não sabemos como regular o nosso pensamento e muito menos as nossas emoções. E isso é o problema que ocorre com o trauma, porque nós aprendemos a dar empatia e compaixão para todo mundo. E isso acontece porque desde a nossa infância nós somos ensinados que quando você tem algo, você tem que dar para os outros. Você tem que dividir. E isso não é 100% errado. Mas antes de nós darmos a nossa empatia, a nossa compaixão para os outros, você tem que ter empatia e compaixão por você mesmo. E verificar se você tem o suficiente disso para você e para dar para o outro. Porque se você não está cheio de empatia e de compaixão, você não pode dar para o outro. Porque você vai ficar vazio. A sua empatia é como um copo d'água. Eu vou dar o exemplo do copo d'água para facilitar o entendimento. Antes de você dar um copo de água a alguém, você tem que ver se você tem a água e ver se o copo está cheio, certo? Porque você não vai dar um copo de água a uma pessoa pela metade ou vazio. Então, antes de você dar a sua empatia, a sua compaixão para alguém, você tem que ver se o seu copo está cheio, se está pela metade ou se está vazio. E se você tem o suficiente de água para ficar para você. E levando isso para um outro nível, antes de você dar empatia e compaixão para alguém, se dispor a ajudar alguém, você tem que ver a quem você está dando a sua empatia e a sua compaixão. E se você tem o suficiente disso por você mesmo e dentro de você para ficar para você se manter, antes de você dar para o outro. Porque se você dando o seu copo de água para uma pessoa que não tem sede de água, a sua água não vai matar a sede dela. E é isso que ocorre com pessoas narcisistas. E quantas vezes você deu o seu melhor e nunca foi o suficiente? 1 milhão de vezes, certo? E isso acontece porque você está dando para uma pessoa narcisista ou para outra pessoa qualquer que seja o seu copo de água vazio. Porque você não tem isso por você mesmo. Se você não tem por você, não tem como dar para outra pessoa. E você dando o seu copo vazio para alguém, você não mata a sua sede e muito menos a sede de outra pessoa. Tanto você vai ficar com sede como o outro. A sua empatia, ela tem que ser usada como se deve. Você não pode dar o que você não tem. Ela é um dom. Você só pode dar isso para alguém quando você tem isso por você mesmo. E se você não tem a sua empatia para você e nem para ela o suficiente, você não tem que dar a sua empatia para todo mundo. Porque senão você vai ficar drenado, cansado, exausto e decepcionado. Quando você pega a sua água e vai colocar no copo de outra pessoa e o copo dela está trincado, a água vai vazar toda. E sua empatia sendo dada para uma pessoa quebrada, traumatizada e que não se curou dos traumas dela, essa pessoa ela não vai saber receber a sua empatia e muito menos o seu amor. E toda vez que você for encher o copo de outra pessoa com a sua água, se certifique antes que você tem água o suficiente para você e para o outro. E se certifique também que o copo não está trincado. Porque se tiver, você vai continuar colocando água no copo trincado, vai molhar tudo e você é quem sai no prejuízo. E no final do dia, a sua empatia só está te destruindo. A sua empatia, ela não ajuda ninguém. Não ajuda você e não ajuda o outro. Muito pelo contrário, a sua empatia, ao invés de ajudar, vai te atrapalhar, vai atrapalhar todo mundo. Porque é uma decisão nossa fazer um bom uso da nossa empatia, da nossa compaixão. E é uma decisão da pessoa narcisista decidir se curar ou não.
Então, operando dentro de um trauma, tanto pessoas empáticas quanto pessoas narcisistas, um tenta encher o copo do outro que está vazio. Tanto a pessoa empática quanto a pessoa narcisista tenta preencher o vazio um do outro, sendo que esse vazio sempre vai ficar aumentando, porque somos nós que temos que preencher o nosso próprio vazio. Não é o outro, somos nós. E a verdade vai ter que ser digerida e entendida, porque pessoas empáticas só fazem um bom uso da sua empatia e da sua compaixão quando somos curados dos nossos traumas. E eu falei em um outro vídeo que nós, pessoas empáticas, temos que nos comunicar com o outro através da linguagem emocional dela. E o que isso quer dizer? O trabalho de uma pessoa empática é refletir luz ao mundo. Você não vai refletir essa luz se a sua luz está apagada, certo? E ela é apagada com trauma. A pessoa empata tem que ver o mundo e refletir ele. Vendo e refletindo. Vendo e refletindo. Mas isso não é o que acontece quando uma pessoa empática é traumatizada. Quando ela opera dentro de um trauma. A pessoa empática operando pelo trauma, ela vê o mundo, ela vê o outro, reflete e absorve tudo que é do outro como se fosse seu. A pessoa narcisista projeta tudo que é dela em você e você toma como seu. Você acredita que tudo que a pessoa narcisista fala é o que você é. É o que você sente. Você reflete a energia da pessoa narcisista e você toma como seu. Por isso que você muitas vezes acha que você é a pessoa ruim, que você é a pessoa narcisista, que você é a pessoa egoísta e etc. Nós, pessoas empáticas, quando a gente opera dentro de um trauma, você vê, você sente e você absorve. Você é uma esponja. E você faz isso inconscientemente, você nem se dá conta do que você está fazendo. Você não sabe disso por causa do seu trauma. Você não está consciente. E você pode, às vezes, até saber o que você está fazendo, mas você não consegue controlar isso. Isso faz você ficar com um déficit emocional e energético. Quando uma pessoa empática se cura dos seus traumas e remove esses bloqueios, o trabalho de uma pessoa empática é estar a serviço da energia do outro e não ser a fonte de energia do outro. Você vê e sente o que o outro precisa, você vê se você pode ajudar o outro refletindo ele, sem absorver a energia dele. Você, quando se cura dos seus traumas, você regula as suas emoções e você está no controle das suas emoções, dos seus pensamentos. E fazendo isso, você separa o que é seu e o que é do outro. E mesmo assim, você ainda tem a capacidade de sentir compaixão pelo outro e de ajudar o outro de uma forma saudável e precisa. E, infelizmente, nós, pessoas empáticas, não conseguimos fazer isso operando dentro de um trauma. Operando dentro de um trauma, a pessoa empática não tem controle sobre si, não tem noção do seu poder. Você não tem o controle das suas emoções, nem dos seus pensamentos. Por isso, nós nos tornamos pessoas fáceis de sermos manipuladas por pessoas narcisistas. Porque elas sabem que nós não sabemos usar a nossa energia, a nossa empatia e muito menos a nossa compaixão. E nós não sabemos usar a nossa intuição a nosso favor. E elas sabem disso e se aproveitam. Se aproveitam porque nem nós sabemos quem nós somos, nem nós sabemos o nosso poder. E nós não tendo esse controle sobre o nosso pensamento e sobre as nossas emoções, todos os nossos gatilhos são disparados e nós reagimos a todos eles. A base de uma empatia saudável é você reconhecer o que é meu, o que é seu. E essas energias, tanto a sua quanto a do outro, não podem se misturar. Isso significa que você tem que aprender a proteger a sua energia, para ninguém manipular e para ninguém roubar a sua energia. Você só consegue fazer isso se curando dos seus traumas e sabendo o poder que você carrega, para você nunca mais absorver o que é do outro e mesmo assim se dispor a ajudá-lo. Então você tem que começar a refletir sobre você mesmo de forma clara. E para fazer isso você tem que ter o autoconhecimento. Para quem não sabe o que é autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, como você está operando. Prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas reações e nos seus comportamentos.
Quando você cura os seus traumas, é tanto o trabalho interno que você se torna consciente de você mesmo. Você se torna consciente da sua energia. E sabendo disso tudo, você começa a impor limites e a dizer não. E assim você não absorve o que é do outro. O outro jamais vai conseguir te manipular energeticamente. O outro também não mais vai conseguir te drenar, te deixar exausto. E assim você consegue usar a sua empatia de forma precisa e ajudar a humanidade. Porque isso foi um dom que Deus te deu. Então faça bom uso da sua empatia.